Capítulo 2. A Primeira Batalha, Parte 1. De volta ao centro de juventude, o grupo de adolescentes, ainda atordoado pela experiência, tentava retomar a normalidade de suas vidas. Era uma tarefa impossível. O som de risadas e o barulho de pesos caindo, antes confortáveis e familiares, agora pareciam estranhos e distantes. A realidade da caverna do poder, a voz de Zordon e, mais importante, o perigo iminente que os esperava, criaram uma barreira invisível entre eles e o mundo ao seu redor. Eles estavam fisicamente em Angel Grove, mas suas mentes estavam em um universo de bruxas intergalácticas e destinos heróicos. Jason sentou-se em um banco, o morpher de poder em seu bolso parecendo pesar 1 tonelada. Ele olhou para seus amigos, cada um com sua própria luta silenciosa. Kimberly e Trini estavam sentadas juntas, conversando em sussurros, os olhos de Kimberly cheios de medo, os de Trini de uma curiosidade apreensiva. Billy, em um canto, rabiscava equações complexas em seu caderno, como se a lógica da matemática pudesse explicar o caos que haviam presenciado. Zack, com sua usual tentativa de manter o bom humor, fazia piadas fracas, mas seu sorriso não alcançava seus olhos. A incerteza pairava sobre eles como uma nuvem escura. Em sua fortaleza lunar, Rita Repulsa, consumida por uma fúria incandescente, observava a Terra através de um grande telescópio. Sua risada ecoou, um som de puro deleite maligno. Tolos! Eles acham que podem ignorar o chamado de Zordon? Eu vou mostrar a eles o que acontece quando a gente ignora a minha ira! Ela gritou, batendo seu cetro no chão. Goldar, sempre pronto para a batalha, se curvou diante dela. O que faremos, minha senhora? Devo liderar um ataque? Rita sorriu, um sorriso que mostrava seus dentes amarelos. Não, Goldar, eu vou começar com um ataque menor, uma saudação para a Terra, que o universo saiba que Rita Repulsa está de volta. Ela estendeu a mão em direção ao seu cetro e começou a girá-lo, entoando um feitiço. A ponta do cetro brilhou com um brilho vermelho intenso, e uma nuvem de fumaça cinzenta e disforme saiu de sua base. A fumaça se materializou no ar, formando uma massa de figuras humanoides, cinzentas e sem rosto. Eram os patrulheiros de massa, os soldados de Rita, seres feitos de argila e maldade, prontos para a destruição. Eles se pareciam com bonecos de massa disformes e sem vida, com olhos vermelhos e uma aparência ameaçadora. Eles se movimentavam de forma desajeitada e rastejante, mas eram implacáveis. Rita deu a ordem: vão para a Terra e espalhem o caos, mostrem a esses humanos que seu tempo de paz acabou. Com um grito de guerra estridente, os patrulheiros de massa foram teletransportados para Angel Grove. Eles surgiram do nada, em locais aleatórios da cidade, assustando os moradores. Em um piscar de olhos, a cidade, antes pacífica, se transformou em uma cena de pânico. As pessoas corriam, gritavam, e os patrulheiros de massa, sem expressar emoção, começaram a quebrar janelas, derrubar postes de luz e causar destruição por onde passavam. O caos chegou rapidamente ao centro de juventude. Um grupo de patrulheiros de massa quebrou as grandes janelas de vidro, invadindo o local. O susto foi geral. Ernie gritou e os adolescentes, que até então estavam absortos em seus próprios pensamentos, foram forçados a enfrentar a nova e terrível realidade. Os patrulheiros de massa eram numerosos e, embora parecessem frágeis, eram incrivelmente resistentes. Eles se moviam em bandos, atacando indiscriminadamente. O medo se espalhou pelo ginásio. "O que é isso?" gritou Zack, sua fachada de calma finalmente se quebrando. "São os patrulheiros de massa!" exclamou Billy, reconhecendo a descrição de Zordon. "Rita os enviou!" Jason, vendo o pânico se instalar, agiu por instinto. Ele se levantou, tirou a jaqueta e se preparou para lutar. "Nós não podemos deixar que eles machuquem as pessoas. Temos que fazer alguma coisa." Kimberly e Trini se uniram a ele, a bravura sobrepondo o medo. Zack, apesar de sua relutância inicial, não podia ficar parado enquanto a cidade era atacada. E Billy, mesmo tremendo um pouco, se pôs ao lado de seus amigos. O grupo se separou para ajudar a evacuar as pessoas, mas o confronto era inevitável. Jason, com sua habilidade em artes marciais, atacou os patrulheiros de massa.
Seus golpes eram fortes, mas os inimigos se levantavam novamente, como se a argila que os compunha os tornasse quase indestrutíveis. Ele se movia com a graça e a força de um tigre, desviando de golpes e contra-atacando, mas a quantidade de inimigos era esmagadora. Zack, com sua agilidade e estilo de luta único, que combinava dança e golpes precisos, enfrentou um grupo de patrulheiros de massa. Ele girava, pulava, desviava, seus movimentos fluidos e rápidos. Mas, assim como Jason, ele percebeu que, por mais que lutasse, os inimigos continuavam vindo. Kimberly e Trini, usando suas habilidades de ginástica e artes marciais, respectivamente, lutavam lado a lado. Kimberly usava a agilidade de seus saltos e giros para desviar e atacar, enquanto Trini se movia com a precisão de um ninja, usando sua inteligência para encontrar pontos fracos nos inimigos. Mas mesmo a dupla dinâmica não conseguia conter a maré de patrulheiros. Billy, com sua falta de experiência em combate, tentava ajudar do seu jeito. Ele usava a lógica para encontrar rotas de fuga para as pessoas, e em um momento de inspiração usou uma barra de ferro para defender um grupo de civis. Ele estava com medo, mas a coragem de seus amigos o inspirava a lutar. Ele não era um guerreiro como Jason, mas sua determinação era tão forte quanto a de qualquer um. A luta se tornou desesperadora. Os adolescentes, apesar de suas habilidades, estavam sendo sobrepostos. Eles não eram super-heróis e os patrulheiros de massa não eram adversários comuns. Eles eram uma força do mal e o grupo percebeu que precisavam de mais do que apenas suas habilidades humanas para vencer. No meio do caos, Jason foi cercado por uma multidão de patrulheiros de massa. Ele lutava bravamente, mas foi jogado contra uma parede e um dos patrulheiros o segurou pelo pescoço, pronto para desferir um golpe fatal. Em um momento de desespero, Jason se lembrou das palavras de Zordon. Para combater o mal de Rita, eu vou conceder a vocês o poder de se tornarem os Power Rangers. Ele tirou o Morpher de seu bolso, o pequeno aparelho vermelho brilhando na palma de sua mão. Ele olhou para o objeto, para o caos ao seu redor, para seus amigos, que também estavam em perigo, e tomou a decisão mais importante de sua vida. Ele não podia falhar. Ele não podia deixar que Angel Grove fosse destruída. É hora, ele gritou para si mesmo. Kimberly, Trini, Zack e Billy, vendo a determinação em seus olhos, fizeram o mesmo. Eles tiraram seus morphers de seus bolsos, os aparelhos brilhando em suas mãos como a última esperança em meio à escuridão. Eles se olharam e, em um silêncio compreensivo, assentiram. A hesitação havia acabado. O medo ainda estava lá, mas a coragem e a união do grupo eram mais fortes. A partir de agora, a escolha de ser um Power Ranger não era mais uma questão, era uma necessidade. Jason, com um grito de guerra, levantou seu morpher. É hora de morfar! A voz de Jason foi seguida pelos gritos de seus amigos, que repetiram as palavras de seu líder. O som da frase mágica foi o catalisador. Uma explosão de energia colorida emergiu dos morphers, envolvendo cada um dos adolescentes em uma luz brilhante e protetora. A transformação foi instantânea e espetacular. A luz de cada um deles tomou a forma de sua respectiva cor de Ranger. A luz vermelha de Jason o envolveu, moldando-se em uma armadura de combate, seu capacete tomando a forma de um Tiranossauro Rex. A luz preta de Zack o transformou em um guerreiro de combate com a forma de um mastodonte. A luz rosa de Kimberly a vestiu com uma armadura de pterodáctilo. A luz amarela de Trini a cobriu com uma armadura de tigre-dentes de sabre. E a luz azul de Billy o transformou em um guerreiro com a armadura de um triceratops. Em questão de segundos, 5 adolescentes comuns se tornaram 5 guerreiros poderosos, os Mighty Morphin Power Rangers. Eles não eram mais apenas Jason, Kimberly, Trini, Zack e Billy. Eles eram o Ranger Vermelho, o Ranger Rosa, a Ranger Amarela, o Ranger Preto e o Ranger Azul. Suas armaduras eram lisas e brilhantes, os capacetes imponentes, as luvas e botas reforçadas. Eles se olharam, chocados com suas novas aparências e com a sensação de poder que agora sentiam. A armadura, embora pesada, parecia uma extensão de seus próprios corpos, e a força que emanava deles era inegável. Eles se sentiam invencíveis. O primeiro a reagir foi Zack, que, mesmo sob o capacete, não conseguia esconder o espanto em sua voz. Uau, isso é demais! Jason, sentindo o poder fluir por suas veias, levantou-se e encarou os patrulheiros de massa. Agora é a nossa vez!
Eles, agora os Power Rangers, se prepararam para a verdadeira batalha. A luta contra os patrulheiros de massa, que antes era uma batalha desesperada, agora se tornaria uma demonstração de força e trabalho em equipe. Eles estavam prontos para lutar por Angel Grove, por Zordon e por eles mesmos. O medo havia sido substituído por uma determinação inabalável. O destino do mundo estava em suas mãos e eles finalmente haviam aceitado a responsabilidade. A primeira batalha, que parecia uma derrota iminente, estava prestes a se tornar uma vitória. A era dos Power Rangers havia oficialmente começado. Os patrulheiros de massa, que antes pareciam indestrutíveis, agora se desintegravam em nuvens de fumaça cinzenta a cada golpe certeiro. O trabalho em equipe dos Rangers era perfeito e eles rapidamente varreram os inimigos do Centro de Juventude. Mas a verdadeira ameaça era Goldar. Ele avançou em direção a eles, sua espada brilhando com uma luz dourada. Vocês acham que são uma ameaça? Vocês são apenas crianças em fantasias? Goldar atacou o Ranger Vermelho, Jason. A batalha foi feroz e intensa. Jason, apesar de seu novo poder, sentiu a força de seu inimigo. Goldar era um guerreiro experiente, e cada golpe de sua espada era um teste para a armadura do Ranger Vermelho. Jason se defendeu, usou sua própria força para empurrar Goldar para trás, mas percebeu que precisava da ajuda de sua equipe para vencer. A Ranger Rosa Kimberly usou sua agilidade para atacar Goldar pelas costas, mas ele se virou rapidamente bloqueando seu ataque. O Ranger Preto, Zack, tentou desferir um golpe rápido, mas Goldar o empurrou para longe. A Ranger Amarela, Trini, se moveu para flanquear Goldar, mas ele se antecipou a seus movimentos. O Ranger Azul, Billy, tentou usar sua inteligência para encontrar uma abertura, mas Goldar era um inimigo implacável. A equipe, percebendo que não podiam vencer Goldar individualmente, decidiu lutar em equipe. Jason deu a ordem: ataque combinado. Os 5 Rangers se uniram, atacando Goldar de todos os lados. O Ranger Vermelho liderava o ataque, com os outros Rangers apoiando-o. O Ranger Azul fornecia cobertura, o Ranger Preto atacava as pernas de Goldar, a Ranger Amarela e a Ranger Rosa atacavam os braços. A estratégia funcionou. A pressão do ataque combinado forçou Goldar a recuar, e em um momento de distração, os Rangers conseguiram desarmá-lo, fazendo com que sua espada caísse no chão. Goldar, humilhado, olhou para os 5 Rangers, sua fúria palpável. Isso não acabou. Vocês ainda não viram o meu poder total. Ele se teletransportou, deixando para trás apenas sua espada. Os Rangers se olharam, exaustos, mas vitoriosos. Eles haviam vencido sua primeira batalha. De volta à sua fortaleza, Rita, furiosa com a derrota de Goldar, bateu o cetro no chão com uma força brutal. Goldar, seu incompetente, eu terei que fazer isso sozinha. Ela ergueu o cetro e olhou para a terra. Tudo bem, Power Rangers, se vocês querem uma luta, eu vou dar a vocês uma luta. Finster, traga o meu monstro da argila. Finster, assustado com a fúria de sua senhora, correu para sua fábrica de monstros e colocou um boneco de argila em um forno especial. Ele rezou para que o boneco, que ele chamava de Monstro da Massa, fosse forte o suficiente para lutar contra os novos Rangers. Rita apontou o cetro para a terra e o feitiço de crescimento foi ativado. Uma luz vermelha intensa saiu do cetro, atingindo o pequeno monstro de argila que Finster havia feito. A criatura começou a crescer, crescendo em um ritmo alarmante. Em questão de segundos, o monstro de argila se tornou uma criatura gigantesca que se erguia sobre os prédios de Angel Grove. O monstro da massa, com seu corpo disforme e sua aparência de boneco, parecia um terror saído de um pesadelo. Sua presença causou um pânico ainda maior na cidade. Os Rangers que estavam no Centro de Juventude observaram a ascensão do monstro, e o choque foi total. Eles haviam enfrentado Goldar, mas um monstro gigante era uma ameaça de uma escala completamente diferente. "Mas o que é isso?" exclamou a Ranger Rosa, sua voz cheia de medo. "É o monstro que Rita criou", disse o Ranger Azul, sua mente tentando processar a visão do monstro. "Ele é feito de argila, mas sua forma é gigantesca." De volta à Caverna do Poder, Zordon e Alpha 5 assistiam a tudo em seus monitores. Zordon, com sua voz calma e grave, sabia que a situação estava fora de controle. "Alpha, os Rangers não podem lutar contra um monstro desse tamanho sozinhos. É hora de lhes dar a próxima fase de seu poder."
Alpha 5, com sua agitação, apertou um botão. Ai, 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 Zordon! É hora! É hora de chamar os Zords! A voz de Zordon ecoou no comunicador dos Rangers. Rangers, o monstro de Rita é muito grande para vocês. Vocês precisam de um poder maior para combatê-lo. É hora de vocês invocarem os Zords. Os Rangers, atordoados, ouviram a voz de Zordon. Zords? O que é isso? Perguntou o Ranger preto. Os Zords são robôs de combate gigantes, construídos para lutar contra monstros como esse, explicou Zordon. Ranger vermelho, seu Zord é o Tiranossauro Rex. Ranger preto, o Mastodonte. Ranger amarela, o Tigre Dentes de Sabre. Ranger rosa, o Pterodáctilo. E Ranger azul, o Triceratops. E para invocar seus Zords, vocês só precisam usar o poder de seus Morphers e pensar neles. Jason, o Ranger vermelho, assentiu, sua voz cheia de determinação. Certo, pessoal, vamos lá. Vocês ouviram Zordon, vamos lá. Os 5 Rangers levantaram seus Morphers e em suas mentes eles se concentraram em seus respectivos Zords. Um rugido de dinossauro ecoou na caverna do poder e em questão de segundos, 5 robôs gigantes inspirados em dinossauros emergiram do subsolo, atravessando a cidade de Angel Grove. A visão era espetacular. O Tiranossauro Rex, vermelho e imponente, caminhava em direção ao monstro. O Mastodonte, preto e poderoso, avançava. O Triceratops, azul e robusto, estava pronto para a batalha. O Tigre Dentes de Sabre, amarelo e ágil, corria em sua direção. E o Pterodáctilo, rosa e alado, voava no céu. A cidade, que estava em pânico, agora estava em choque com a visão dos Zords. A esperança ressurgiu nos corações dos moradores. Os Rangers, em um clarão de energia, foram teletransportados para os Zords. Eles estavam agora dentro das cabines de comando de seus respectivos Zords, controlando as gigantescas máquinas. A sensação de poder era indescritível. O monstro da massa, com seu tamanho gigantesco, estava pronto para destruir a cidade. E os Power Rangers, em seus Zords, estavam prontos para defendê-la. O destino de Angel Grove e da Terra estava nas garras metálicas dos Zords e no coração de seus pilotos, os Power Rangers.